Pronto, estamos retornando aqui. E prontinho, nós tivemos aqui algumas adaptações novas aqui no Instagram que eu não sabia, mas já resolveu. Então, aí você pode continuar falando um pouquinho, né, sobre essa questão da política, saúde mental que Gabi trouxe. Então, você tinha falado da questão da resolução, né, de problemáticas, de mostrar a nossa atuação crítica perpassa por isso também. A gente conseguir resolver problemáticas. E uma coisa que fortalece o papel da psicóloga dentro das diferentes instituições onde nós nos inserimos é exatamente mostrar que através da psicologia a gente resolve problemas, a gente resolve conflitos, a gente consegue fazer através da consideração do sujeito, do ouvir do sujeito, do que a nossa profissão realmente tem diferencial, resolver situações. Aí eu vou trazer um exemplo disso, vou para o concreto, né? Como se a gente não soubesse abstrair, mas eu vou para o concreto, vou para o exemplo. É, eu até apresentei essa situação numa mostra. Eu tive um caso que envolvia uma situação de saúde mental, mas não com configuração de um transtorno mental diagnosticado, mas de um sujeito que, se bem que tinha, realmente tinha, porque tinha um abuso de álcool. População de rua, abusava de álcool, estava num processo com tuberculose, extremamente emagrecido, gente, que a primeira vez que eu vi aquele sujeito eu fiquei extremamente aturdida como que uma pessoa chegava numa situação daquela. Realmente é como se a gente visse praticamente só o esqueleto. E esse sujeito ia e voltava diversas vezes por conta da situação do abuso de álcool, etc., por conta da situação da tuberculose em si, das relações familiares, enfim, o processo como um todo, a questão da multideterminação dos fenômenos. O que a gente faz como boa psicóloga e bom psicólogo que atua em qualquer política pública? Coloca a política pública em prática. E o que a gente faz a partir disso? A articulação em rede. E aí, trabalhando com o sujeito, entendendo o mundo, o universo psíquico daquele sujeito, entendendo a subjetividade realmente dele, a gente percebeu que um dos grandes problemas, o problema principal que impediu com que aquele sujeito se desenvolvesse um processo de saúde mental diferenciada era a questão social. Aí o que a gente faz? Articulação com a assistência social para garantia de direitos. A partir do momento que aquele direito, que o sujeito teve um direito tão básico garantido, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, e aí a gente fez todo o processo. Engraçado que o BPC dele foi feito dentro da unidade hospitalar, porque ele passou por uma situação tão complexa que ele ficou meses na unidade hospitalar, e naquela época o BPC saía rápido, não saía 4 meses, em 4 meses, que é o que a gente está vendo desde 2017. Saía em um mês aproximadamente, e todo esse período ele ficou internado na unidade hospitalar. Então a gente conseguiu fazer por lá e articulando com a assistência social. E, posteriormente, ele passou a ser acompanhado pelo CRAS. O sujeito conseguiu o benefício, conseguiu ressignificar uma série de processos em sua vida e conseguiu, inclusive, largar tanto a bebida por um processo que ele mesmo iniciou e saiu da situação de rua. Foi uma coisa que ele foi construindo aos poucos e que a gente conseguiu ajudar nesse processo e consolidamos isso através da articulação em rede, saúde juntamente com assistência social. Então, a partir do momento que a gente mostra o trabalho da psicologia, um trabalho diferenciado e crítico, a gente resolve problemas. E quando a gente resolve problemas, a gente começa a ser vista e a nossa profissão começa a ser respeitada. E daí a gente consegue um espaço diferenciado. Então, é exatamente isso que Cade pontuou. As políticas estão descritas, nós precisamos colocá-las em prática e consolidá-las.
Enquanto vai chegando aqui algumas perguntas e o pessoal terminando de entrar, Índia, quando você trouxe um pouco, né, do seu relato, me lembrou muito um pouco sobre a questão de um filme, não é especificamente uma psicóloga, mas uma psiquiatra, que é o filme da Anísia da Silveira, né, sobre a questão que ela traz da loucura, e ele é um filme que retrata muito bem essa questão do afeto, né, o quanto esse profissional, quando ele executa um bom trabalho, que estabelece o vínculo, estabelece esse afeto, minimamente aí essas questões de crise que poderiam ser constantes, elas acabam meio que extinguindo um pouco, né? Ou tendo um espaço maior entre uma crise ou outra a partir do transtorno mental aí que essa pessoa tem. E aí me lembrou muito, né, sobre essa questão do filme mesmo, quando você trouxe o seu relato, de entender essa questão do afeto, de compreender também que muitas das vezes a arte, né, acaba estabelecendo aí também um desenvolvimento muito bom para eles a partir desse convívio, desse tratamento, né? Exato. Essa questão da arte é bem interessante, Kati, e eu vou trazê-la como exemplo também, para a gente pontuar sobre exatamente o querer do sujeito. A gente fala muito em arte, Nise da Silveira inseriu, por exemplo, a arte. Tem um filme também em que inseriu, por exemplo, o contato com animais de estimação. A gente está vendo isso muito fortemente, por exemplo, com a questão do trabalho com animais até de grande porte, né? Me esqueci a palavra, mas tem terapias específicas com animais, mas e esses processos são muito importantes, mas quando a gente ouve o sujeito, a gente vai compreender que o que serve para um não serve para todos. Nós temos relatos, por exemplo, de pessoas que se queixam de estarem em alguns CAPs e terem que ficar fazendo arte. Ah, eu não gosto de fazer aquilo. E aí a gente tenta direcionar e falar, mas o que você gosta de fazer? Você precisa, dentro desse processo, também mostrar pra gente o que você gosta de fazer, o que pode ser feito, que promove sua saúde mental, o que te faz bem. Então, todo esse processo tem que ser pensado. Um sujeito pode gostar de arte, outro não. Outro não. A Sabrine colocou aí a ecoterapia. Obrigada, Sabrine. Outro. Isso, outro sujeito pode gostar de cavalos, um sujeito pode gostar de cavalos, outro não. Então é realmente colocar o sujeito não como coadjuvante dentro desse processo, mas como ator principal. Colocar o sujeito realmente como aquilo que é dono de sua própria vida. E dentro desse processo, a gente precisa também citar, que eu não citei na fala inicial, a importância de se trabalhar isso com a articulação com a família. No contexto de adoecimento psíquico, os vínculos familiares ficam extremamente fragilizados, porque existe aí um processo de sofrimento da família que é muito grande, porque de uma certa forma há uma perda de uma parte daquele sujeito que se ama, que, por exemplo, num processo de surto, inclusive porque a família é quem está ali desenvolvendo muito controle, né, tentando regrar determinadas coisas, muitas vezes, na maioria das vezes, falo isso com propriedade do que eu vejo na prática, há um direcionamento de desafetos para a família, há um direcionamento de agressividade para os membros familiares, e isso muitas vezes esfarcela os vínculos familiares. E a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa. E muitas vezes a família, e aí a gente vê isso nos dados das internações involuntárias, acaba fazendo o caminho contrário. Ao invés de defender esse sujeito, de realmente reafirmar o direito que esse sujeito tem, acaba colaborando para o aprisionamento desse sujeito. Mas quando a família entende que pode realmente haver caminhos,
tendo um suporte diferenciado, a família também se envolve nesse processo de uma forma diferente. Então, é indispensável que haja esse envolvimento da família. Assim como a gente precisa trabalhar com outras profissionais da saúde que ainda têm essa visão de medo. É muito comum na unidade hospitalar a gente ouvir essa coisa de, essa pessoa teria que estar no manicômio. E a gente a gente precisa rechaçar isso, inclusive nos movimentos que a gente vê, fulano é louco, deveria estar no hospício. A gente tem visto memes em relação a isso atualmente. Não podemos propagar esse tipo de fala, não podemos propagar esse tipo de ideia, né? Porque a loucura é algo totalmente diferente da maldade, né? Então, a loucura não tem que ser aprisionada. A maldade, dependendo do contexto, também não. A gente precisa reorganizar para reabilitar os sujeitos, mas isso o sujeito precisa adentrar esse processo. Então, não vamos compartilhar e corroborar esse tipo de fala, de que é louco e deveria estar no hospício, né? Os loucos devem estar em liberdade, bem tratados e conseguindo lidar com a sua loucura. A arte na loucura, gente. A gente sempre tem uma estagiária muito maravilhosa que eu adoro, que é a Tainá. E a gente sempre fala isso. E às vezes a gente pega os discursos de algumas pessoas e às vezes em processo delirante e a gente percebe o quanto a arte naquilo ali, a pessoa consegue, faz arte mesmo, é uma coisa fantástica. Então, enriquece demais a gente, faz com que a gente se torne uma nova pessoa também. Emila, uma pergunta seria assim, neste contexto, né, que nós estamos hoje em dia de isolamento, algumas pessoas, elas acabam deslocando um pouco até essa questão do cuidado da sua própria saúde mental, porque já tem um conflito meio que estabelecido dentro de casa, né? Como que a gente pode pensar neste aspecto de compreensão e até mesmo cuidado com a saúde mental a partir deste novo cenário que a gente vive, né? Então, aqui no sentido de, por exemplo, eu tinha um conflito com o pai, eu tinha um conflito com a mãe, e agora eu estou tendo que lidar diretamente com esse conflito porque eu estou dentro de casa com essa pessoa a qual me afeta, né, emocionalmente aí, e dentro desse isolamento eu vou lidar direto com essa pessoa. Exato. Nesse contexto, assim, o pessoal tem perguntado muito sobre isso, né? Eu particularmente vejo esse cenário do processo de isolamento relacionado ao Covid através de diferentes perspectivas ou grupos, por assim dizer. Existem os grupos, por exemplo, de pessoas que já têm um transtorno mental diagnosticado, então esse grupo muito provavelmente é o grupo que está sofrendo bastante. E nós temos o grupo de pessoas que é como se estivesse ali na linha limítrofe, que é o que você está pontuando, e temos o grupo de pessoas que não passam por nenhum processo nesse sentido. A meu ver, Kati, esses dois grupos, tanto que já tem um processo de adoecimento psíquico, quanto quem já estava num processo de meio que limítrofe, por assim dizer, precisam de um suporte especializado. Acho que tem momentos que não tem como fugir do suporte especializado. Porque como é que aquela pessoa, por si só, vai conseguir analisar, por exemplo, a multideterminação desses fenômenos que têm acontecido em casa? Se a gente puder oferecer o mínimo de orientação, é tentar realmente compreender. Se a pessoa tiver a condição de sentar para refletir sobre, por exemplo, a sua relação com o seu pai. O que levou à configuração de uma relação tão complexa? O que levou um vínculo que inicialmente deveria ser afetivo, deveria ser de confiança ser quebrado? O que levou a isso? Se a pessoa conseguir refletir sobre isso, talvez ela consiga entender os porquês e, se for de comum acordo, dialogando, consigam direcionar, consigam articular alguma possibilidade de mudança de ambas as partes. Mas num processo como o que a gente está vivendo de extrema tensão, eu acho que isso é muito difícil.
Então, muito provavelmente, o suporte profissional, um suporte especializado, ele vai ser necessário. Agora, num contexto geral, o que eu acho importante para a gente falar em relação a essa questão é que as pessoas deveriam também pensar não de modo imediatista. Para as famílias que, por exemplo, não têm nenhuma problemática maior e têm se sentido tão enfadadas, né, têm achado enfadonho esse processo, dá para aproveitar mais a família. A gente precisa ressignificar esse processo. A gente pode aproveitar mais os pais da gente, os irmãos, as irmãs, as filhas, os filhos. É um momento de estar junto, então ele pode ser ressignificado através desse aproveitamento dessas situações familiares que podem ser também riquíssimas. Sim. Bom, assim, a, a Alane Neves, ela trouxe assim que você pudesse também deixar um recado aí para comemoração alusiva ao dia 18 da luta antimanicomial. Ela questionou um pouquinho sobre as comunidades terapêuticas, mas aí a gente já falou um pouco sobre isso, depois ela pode dar uma assistida. Mas se você tiver algo em específico sobre esse posicionamento mais crítico sobre a comunidade terapêutica, que você queira falar ou retornar um pouquinho, né? Também pode ficar à vontade. A Thaís falou que você falou tão bem que ela nem tem mais pergunta para fazer. Mas é uma fofa. Então, Alana, terminantemente contra, nós somos contra as comunidades terapêuticas, eu sou contra, o Kátia é contra, o conselho é contra. E a gente não é contra por ser contra, não. Nós somos contrários a isso porque nós temos argumentos. Assim como nós temos inspeção em unidades manicomiais, em hospitais psiquiátricos no Brasil, nós temos inspeções em comunidades terapêuticas que nos mostram as mesmas práticas de tortura. E o que a gente tem principalmente nas comunidades terapêuticas, como eu pontuei antes? Internações involuntárias ou compulsórias, em sua maioria, que tiram do sujeito o direito de ele ser gente, de ele participar do seu processo de reconstrução. E aquele paradoxo que eu pontuei. E a prática, desculpa só interromper rapidinho, mas eu também percebo que a prática, né, do processo terapêutico que eles colocam, geralmente é baseado sempre numa estrutura religiosa. Então, a pessoa precisa seguir aquela estrutura religiosa para o processo de tratamento ali também iniciado. Exato. O que eu ia pontuar na continuidade. Então, essas internações, geralmente involuntárias e compulsórias, que volto para o friso anterior, totalmente contraditório em relação ao que a psicologia prega, porque qualquer psicóloga sabe que para a gente construir processos de mudança precisa ser com o sujeito precisa querer. Se uma pessoa entra, vamos falar da clínica, entra no consultório e for dialogar com a gente, e o vínculo terapêutico não fechar e essa pessoa não quiser, não vai rolar. Todo mundo sabe como é que vai rolar com a pessoa sendo internada involuntariamente. Então, a gente tem esse registro. A gente tem um registro de tortura dentro das comunidades terapêuticas. A gente tem um registro das práticas religiosas obrigadas, das práticas religiosas verticais, né, de cima para baixo. Então, eu quero incutir no sujeito. E aí é uma outra contradição de psicólogas que atuam em instituições com essa perspectiva e permitem que isso ocorra, porque a gente não pode estar induzindo a convicção religiosa. Nós temos, na maior parte das comunidades terapêuticas, um processo terapêutico marcado tanto pela vinculação com a religiosidade, mas não a religiosidade no sentido do que surge do sujeito, tá? Porque a gente faz a crítica, mas a gente não faz a crítica dos processos de espiritualidade e religiosidade que são extremamente importantes no Brasil, mas que são importantes a partir da perspectiva do sujeito. É o sujeito que tem que me dizer que tipo de relação que ele tem com a sua religião, com a sua espiritualidade. E não o contrário.
Então, o que acontece nas comunidades terapêuticas é o contrário. E nós temos a prática do labor, a obrigatoriedade do trabalho como dignificante, porque o trabalho dignifica o homem, por assim dizer. Só que todas essas práticas são práticas verticais, que são práticas colocadas como obrigatórias. Se a gente for pensar num contexto, inclusive, do básico, estímulo-resposta, terapia comportamental, já não vai fechar também. Se a gente for pensar a partir dessa análise também, se a gente pegar diferentes teorizações da psicologia, a gente vai ver que não vai fechar. Essa lógica, ela não tem como bater, não tem como dar certo. Por quê? Só se trabalha com contexto punitivo. Então, como é que se promove mudança de comportamento numa realidade como essa com um sujeito que não participa desse processo em nenhum contexto? Então, as comunidades, pode haver alguma comunidade terapêutica legal por aí? Eu acho que pode. Eu ainda não conheci nenhuma, falo para vocês com propriedade. Então, por todas que a gente conhece e pela forma como elas se constituem, em sua maioria, nós somos contrárias a isso. Eu, o conselho, e a gente continua lutando para que as pessoas tenham o direito de participar do processo de reconstrução da sua saúde mental. E esse é o principal recado para o 18 de maio. Nós precisamos, como psicólogas, como cidadãs, lutarmos para que isso ocorra e para que esses sujeitos realmente participem desse processo, porque é a vida deles que está em jogo, né? Então, eles precisam participar realmente disso e tem total capacidade de construir e reconstruir a sua própria saúde mental. E eu acho que também a questão de compreender os direitos humanos, né? Não é à toa que a campanha que a gente colocou este mês, envolvendo também a questão da luta antimanicomial e as diversas outras temáticas alusivas do mês de maio, né? Trazem justamente e relembram isso, né? Os direitos humanos pelas liberdades, né? O aprisionamento, ele não vai proporcionar nada desfavorável à saúde mental de nenhuma dessas pessoas, né? Eu acho que, para a gente já ir finalizando, por enquanto, as pessoas gostaram muito, estão te parabenizando aqui, né? Dizendo que o assunto ele nos fez refletir, emocionou também, trouxe várias reflexões pertinentes sobre a saúde mental, né, nesse contexto. E aí a gente teve o seu relato, ele também reflete em um boom que teve nessas últimas semanas aí de pandemia, que é sobre um filme que marcou muito para algumas pessoas, né? Que foi o filme do Milagre da Cela 7. Eu não sei se você ouviu falar, mas é um filme que lançou na Netflix. E aí todo mundo falou sobre esse filme porque ele retrata justamente esse processo da saúde mental, do transtorno e do encarceramento, né? E do quanto o afeto ali era importante na relação do pai com a filha, né? Para quem não assistiu, fica a dica aí para assistir, porque ele retrata muito bem essa questão do afeto na saúde mental, como a Noemi trouxe. O quanto ele é importante, o quanto ele desenvolve o sujeito aí, né? Não assisti ainda, mas meu irmão Paulo fica, já assistiu, ele sabe que com certeza eu vou gostar, já pediu para assistir várias vezes e acabou que eu nunca assisti. Mas eu assisti sim. E Kátia, você me fez lembrar de uma outra coisa, a gente falando de saúde mental, de surto, vale a gente fazer a relação do isolamento na Covid e do que pode acontecer nos hospitais, referência em Covid. O isolamento, gente, machuca demais. Quando eu entrei na unidade hospitalar, a primeira vez, quando eu comecei a atuar como psicóloga hospitalar, eu peguei um caso, isso aí vai gerar um artigo, que já está sendo construído, em relação ao isolamento por conta da tuberculose. E foi um caso muito intenso porque o sujeito nada
fez com que ele ficasse na unidade hospitalar no período de isolamento. Em relação à tuberculose, a gente tem um isolamento inicial de 15 dias. Então, é extremamente forte o que o isolamento provoca em relação ao sofrimento psíquico. E, gente, temos pouquíssima literatura em relação a isso. A gente precisa escrever, a gente precisa falar para as pessoas, a gente precisa colocar no meio científico a importância da psicologia nos diferentes espaços. E daí a gente vem para essa questão do isolamento com a questão da Covid, que é um dos processos de maiores sofrimentos que a gente está tendo atualmente. A gente teve um caso que foi visibilizado nacionalmente de um sujeito que teve um surto e ateou fogo na enfermaria, né? Ele colocou fogo no colchão, então estragou toda a enfermaria. E ele pulou do quarto para o terceiro andar, inclusive com um final trágico, né? Enfim. E interessante como as informações muitas vezes não são passadas da maneira correta. Aí ventilou-se na mídia que poderia ser uma articulação como se fosse uma sintomatologia da Covid, né? Porque provoca dispneia, daí provocaria um processo de falta de... Poderia ter provocado um processo de anóxia cerebral, falta de oxigenação no cérebro, e o sujeito entrou em surto. Isso a gente não tem acúmulo na literatura sobre isso. A gente sabe que processos de falta de oxigenação no cérebro podem levar à confusão mental, até a desorientação, mas um surto psicótico a gente não tem registro na literatura. Então, praticamente impossível que isso tenha acontecido muito. E o que preocupa mais é a vinculação de uma coisa com outra. Agora, o isolamento provoca muita dor. E a gente sabe que todo o processo de adoecimento psíquico é multifatorial. Existe um processo de multideterminação desses fenômenos. Então, aquele sujeito ali, o processo de isolamento, muito provavelmente, provocou um impacto tão grande, um afastamento da família, o aprisionamento realmente do sujeito, provocou um impacto tão grande que acabou dentro de um processo multifatorial, se consolidando, né, numa manifestação de um surto. A gente precisa entender esses conceitos, e aí eu vou fazer um friso para a importância da psicologia hospitalar dentro dos diferentes processos de cuidado em saúde mental e dentro do contexto de atuação com a Covid-19. A gente precisa ocupar esse espaço, a gente tem feito movimentos para que o poder público entenda isso e utilize os nossos serviços através do trabalho formal, remunerado e não voluntário. Nós somos contra o trabalho voluntário dentro do serviço público. A gente precisa estar no mercado de trabalho de modo qualificado e para isso a gente precisa ser pago e precisamos ser bem pagas, por favor. Então, focar essa questão da importância da psicologia hospitalar dentro desse contexto também, porque a gente promove saúde mental através disso. A gente rompe um pouco, quebra um pouco essa questão do isolamento, porque a gente dá voz ao sujeito dentro desse processo, ele se sente acolhido, a gente entende como que está o processo de saúde mental daquele sujeito, se há um indicativo de sintomas psicóticos, como que o sujeito está em relação à manifestação de sua personalidade, como que o sujeito está se relacionando com a sua família nesse contexto, e a gente ainda faz a ponte para que essa relação ela fique adequada mesmo num processo de isolamento. Então, fazer um friso de que quando a gente fala em saúde mental, a gente não fala somente dos sujeitos que já têm a configuração de um transtorno mental, mas a gente fala de promoção da saúde mental como um todo, e aí a gente falei muito do contexto do surto, que envolve a questão da esquizofrenia, mas nós temos mais visivelmente a questão da ansiedade e da depressão, e tudo isso faz parte do contexto de saúde mental. E nós, como psicólogas, temos uma responsabilidade muito grande com esse cenário, inclusive agora em relação à Covid. Então, tentemos ocupar esses espaços de modo crítico para promovermos a saúde mental desses sujeitos, e para agora o isolamento é necessário. O que a gente faz é tentar amenizar os efeitos negativos desse isolamento que no momento é necessário. Sim. Êmila, muito obrigada. Nós agradecemos a você por mais diálogos como este, né? A Glória Pimentel, Glorinha, está parabenizando nós aqui, torce por uma psicologia baiana, humana, crítica, ética e técnica, né?
e ainda reforça que nós lutamos aí por uma sociedade sem manicômios. O Ronildo, ele trouxe também que tem as questões de acolher, né, as inseguranças e medos desses sujeitos. Tivemos aqui diversos comentários, a Thaís agradecendo, a Alane também agradeceu, e eu quero dar em especial a mensagem aqui à Marcela, ela disse que adorou o conteúdo, ela é de Recife, é a primeira vez que participa da nossa live e gostou bastante. Tem Jaqueline, temos já uns liveiros, vou denominar assim, que sempre está conosco aqui, Gabriela, Luana, conselheiros aí também que fazem parte da gestão, Ezevaldo, o Adelvan, né? Todos eles aí estão elogiando muito pela fala, né? E acho que foi uma temática muito boa para a gente relembrar aí que é importante discutir sobre a luta antimanicomial. Não é porque nós estamos dentro de casa que esse movimento não pode ser feito e não pode ser pensado também a partir desse cenário que nós estamos, né? E essa sua fala final aí, trazendo sobre a situação desse isolamento, do contexto que foi publicizado aí, ele reforça um pouco disso, né? De que por mais que as mídias, elas trazem mais a perspectiva só da psicologia no aspecto do voluntariado, trazendo só a precarização da profissão da psicologia, não reforçando esses salários, né, trabalhos dignos, condições dignas para esses profissionais. A gente é uma profissão que está aí em destaque por compreender também que esse cenário ele tem avançado aí essas questões de ansiedade e de depressão, né? E aí você pode fazer o seu encerramento e agradecer às pessoas. Sim, sim, muito legal o nosso papo. É a primeira vez na live com a Kati, gostei bastante. Gosto bastante do Luan também, gosto muito da Kati. Eu e a Kati temos uma relação aí de afeto diferenciada. Del tava dizendo que tava com saudade de você, gracinha, né? E agradecer a todas e todos que participaram. Eu não vou citar nomes, né, para não correr o risco de ser injusto, porque eu vi várias pessoas participando, algumas pessoas que a gente conhece, que já constroem com a gente, outras pessoas que estão construindo conosco agora, porque estão participando das lives, né? Os liveiros, as liveiras aí. E só reafirmar a nossa luta, que a gente precisa realmente ouvir os sujeitos, tratar os sujeitos como gente, deixar os sujeitos participar, que a gente precisa de liberdades, a gente precisa promover essas liberdades humanas e, a partir disso, garantir os direitos humanos. A nossa luta é buscar a garantia dos direitos desses sujeitos. Dar voz a esses sujeitos é buscar a garantia dos direitos desses sujeitos. Então, nós precisamos continuar essa luta, nós precisamos buscar a consolidação dessa política de saúde mental crítica que nós temos, dos CAPs, dos leitos de saúde mental, da RAPS como um todo. E do ponto de vista do CRP03, a gente agradece toda a participação e enfatiza o quanto a gente fica feliz pelo fato de esse projeto, foi um projeto inicialmente pensado pelo Luan, antes mesmo, né, desse processo todo da pandemia, logo no iniciozinho, e que deu certo. É um espaço que a gente tem construído como um espaço profícuo mesmo de orientação. Nós estamos aqui também fazendo orientação. E a proposta futuramente é que a gente consiga fazer com que outras pessoas, para além de nós, conselheiros, de colaboradoras que estão mais próximas, participem desse processo. A gente quer saber também, a gente vai precisar de um processo de organização em relação a isso, mas saber como é que está aí na base de vocês também, o que tem sido feito, produzido, porque com certeza tem muita prática boa e crítica por aí. Então, só agradecer a vocês pela paciência em me ouvir, mais uma vez pedir desculpas pelo meu atraso, mas estamos aqui para tentar produzir e construir conjuntamente. Para quem quiser compartilhar, obrigada, Emila. Então, para quem quiser compartilhar, né,
essa live eu assisti depois, ela vai aparecer aí no IGTV. Provavelmente eu não sei se essa vai aparecer lá nos stories, né? Salvo. Mas eu já direcionei para o IGTV. E aí, quem quiser compartilhar ou quiser assistir depois, pode acessar a live. A maioria estão ficando no IGTV. Lembrando, para quem não respondeu a pesquisa, tem uma pesquisa aí falando como está a saúde mental dos nossos psicólogos e psicólogas. Queremos ouvir e queremos, a partir disso, também conseguir orientar de forma mais qualificada outras demandas específicas que estão surgindo, né? A partir aí da Covid-19. E também tem o questionário para a sociedade. Então, tem 2 questionários, a gente divulga no feed, divulga nos stories, tem alguns grupos que a gente também acaba divulgando para quem acessa o e-mail, recebe pelo e-mail também. Então, assim, não tem como dizer que não recebeu nenhuma pesquisa, né? E aí nós sempre estamos trazendo aí para os profissionais. Agradeço, boa noite a todas e a todos. E até a próxima live nossa, né? Da campanha de janeiro a janeiro. Saúde mental de janeiro a janeiro, né? E a primeira live já está no IGTV. Aí a segunda a gente já vai lançar agora. Boa noite, Emila, e boa Boa noite, pessoal. noite, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.